Então, continuando, né, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão da hepatite B, né? Então, ele fala aqui, né, os problemas congênitos associados à hepatite B na gestação incluem a hipoplasia de membro. Gente, o que é uma hipoplasia? Hipoplasia está relacionado com o quê? É um não crescimento, é um crescimento. Na verdade, eu não posso falar que é um não, né? O hipo é de menos, né? Vamos dizer assim. Então, plasia está relacionada ao quê? Ao desenvolvimento, a crescimento. Tá? Vamos decifrar aqui a palavra para a gente poder, né, entender. E hipo tem a ver com o quê? Com menos. Então, de membro, quando ele fala membro, sei lá, pode ser o superior ou o inferior, aqui ele não está dizendo exatamente o quê. Será que a hepatite B tem alguma coisa a ver com essa questão do desenvolvimento dos membros? Será? Vocês têm que saber um pouquinho da hepatite B, né? O que a hepatite B geralmente faz? A hepatite B, ela leva ao quê? Ela leva a uma alteração hepática. Tanto que, por exemplo, uma das coisas que a gente pode observar é alteração de TGO, alteração de TGP, geralmente aumenta bastante, alteração de bilirrubina. Se tem bilirrubina, pode acontecer uma colestase, por exemplo, pode acontecer uma icterícia, né, associada a isso, concorda? Então, isso de fato é o que acontece. Por exemplo, quando o bebê nasce, a gente vai observar a presença de visceromegalias lá no exame físico do bebê, que a gente vai observar, né, se tem a chamada hepatoesplenomegalia, que é exatamente o crescimento, megalia, né, de crescimento aumentado, né, vamos dizer assim, tanto do fígado como também do baço, que é o espleno, não é isso? Então, o fígado e o baço estão aumentados. Então, de fato, um bebê que ele adquire hepatite B na gestação, o que vai acontecer com esse bebê? Eu vou ter que acompanhar esse bebê depois que ele nasce. Na verdade, a gente costuma, né, de rotina, fazer a vacina da hepatite B, ok? Que já previne esse bebê de fato. E a gente também faz naquelas mães que estão sabidamente, né, hepatite B positivas, a gente ainda faz o quê? A chamada imunoglobulina no bebê. A IgAB, né, imunoglobulina anti-hepatite B, exatamente para evitar que exista esse contágio. Mas vamos imaginar que mesmo assim ocorreu a transmissão, mesmo assim o bebê acabou adquirindo hepatite B. Então, o que eu vou fazer com esse bebê? Acompanhar. Na verdade, eu vou examinar, vou observar se ele tem de fato uma hepatosplenomegalia, né? E aí vou ficar acompanhando esse bebê ao longo do CD. Vou acompanhar principalmente a questão da função hepática. Por quê? Porque o que pode acontecer assim de mais grave? De mais grave relacionado à hepatite B, nós temos os casos de cirrose e temos os casos dos hepatocarcinoma, que são os cânceres, né? Então eu vou acompanhar, muito pouco provável que vai acontecer, e isso se eu realmente fizer, né, a profilaxia direitinho no bebê. Se eu fizer, né, logo após o parto, fizer imunoglobulina, fizer, né, a vacina direitinho, não vai acontecer. Mas se ocorrer, a gente vai fazer esse acompanhamento de alteração hepática, né, de observar, por exemplo, a questão da icterícia, né, então é isso que a gente precisa observar. Beleza? Então, hepatite B não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com hipoplasia, tá? Conforme esse item está aqui descrevendo. Então, a gente está diante de um item errado, certo? Então, fechamos, falamos da hepatite, vamos adiante. Agora a gente muda um pouco de assunto e aqui ele fala da política nacional, tá? Então, ele colocou alguns itens aqui baseados na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que é o PNASM, né? Então, eles falam assim: mulheres podem sofrer, adoecer ou morrer em decorrência de comportamentos associados aos padrões sociais prevalentes de masculinidade e feminilidade. Gente, isso aqui está no auge, né? Então, hoje a gente, por exemplo, o que mais a gente vê na mídia é
né, todo dia tem uma situação nova de feminicídio, né? Mulheres que às vezes são mortas por conta das questões, né, porque a mulher queria largar o companheiro, o marido, enfim, o que seja ali a relação que ela tinha namorado, e eles matam essas mulheres, né, por conta da cultura machista, por conta da cultura de posse, né, que os homens têm sobre as mulheres. Então, de fato, né, esses comportamentos associados aos padrões sociais prevalentes de masculinidade e feminilidade, né, que a construção social pode fazer mulher sofrer, adoecer ou morrer, com certeza, né? A gente sabe que isso aqui é um grande gerador, inclusive, de violências, né? Então, essas violências que podem ser de cunho físico, psíquico, moral, econômico, enfim, a gente tem vários, sexual, a gente tem vários tipos de violência, eles são exatamente relacionados com essa questão da construção do gênero, né? Então aqui está, de fato, aquele conceito, né, do sexo e do gênero, né? Então o sexo, de fato, ele é o biológico, né? Então é o biológico, é o homem, é a mulher, mas o gênero é a construção social, é como o indivíduo se sente, como ele se vê, né, diante da sociedade, como a sociedade o vê, né, e de que forma isso é construído. Então, isso de fato, construção social, relação com gênero, de fato leva a sofrimento, adoecimento, mortes por conta desses padrões, né? Padrões sociais, ok? Então ele é um item meio que, vamos dizer assim, bem geral, né, de interpretação e tudo mais, mas ele é um item simples e está correto, beleza? Então, mais um falando sobre a política nacional ainda, né? Então ele fala assim, ó, atenção, esse aqui vai te induzir ao erro. Então esse é um item perigoso realmente. Por quê? Porque se você não souber a política especificamente, você vai errar. Porque olha só, ele fala assim, o PNASM prevê atenção diferenciada do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, às mulheres em razão de faixas etárias, porém essa política não prevê atenção especial para a mulher em razão de raça ou etnia. Aí você fala, uai, mas são todas iguais? São todas iguais, de fato. Mas a gente tem a questão da equidade, né, no SUS, ok? Então, de fato, a política, ela chama atenção. Ela fala, por exemplo, né, do cuidado às mulheres adolescentes, do cuidado às trabalhadoras, do cuidado às camponesas, do cuidado às mulheres privadas de liberdade, né, que são as presas, e ele fala de cuidado às mulheres negras, tá? Então, quando ele fala que a política não prevê atenção especial para a mulher em razão de raça ou etnia, está errado, né? Por quê? Porque na hora que ele destaca lá, né, o grupo específico das negras, né, das mulheres negras, ele está prevendo uma atenção especial a essa mulher exatamente porque ele sabe que essa mulher é a que geralmente está lá na estatística, né? Ela que está lá na maior parte ali das estatísticas de mortes de mulheres, de vítimas de violência, de feminicídios. Então, por isso é que ele destaca, né, especificamente essas mulheres que, vamos dizer assim, socialmente falando, elas estão mais vulneráveis, beleza? Então ele fala de negras, de adolescência, de camponesas, de trabalhadoras, com restrição de liberdade. Então tudo isso está previsto lá na política. Ele fala da mulher no climatério, né? Então quando ele fala de faixas etárias, que eu falo adolescente, idade reprodutiva, climatério, beleza. Agora, quando ele fala da atenção às mulheres negras, ele está prevendo uma atenção especial para a mulher em razão da raça ou etnia, tá? Na verdade, a gente usa mais o termo etnia. Então, esse item está errado porque ele está dizendo que a política não prevê. E, na verdade, a política prevê sim, ok? Então, o item está incorreto.
Bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre, né, ainda falando aqui de acolhimento, a gente vai entrar aqui em algumas questões que vão, né, nos jogar um pouquinho na classificação de risco, que vão relacionar, tá, a questão da saúde da mulher, a questão do materno-infantil, com rede cegonha, com o manual de acolhimento, né? Então nós vamos ver isso aqui agora nos próximos itens, beleza? Então olha só, inclui-se na estratégia Rede Cegonha do SUS, ele está falando de portaria da Rede Cegonha, a atenção a crianças de até 24 meses de idade. Então a Rede Cegonha, ela é uma política, né, que tem lá 4 pontos específicos de atenção. Fala em pré-natal, que é o primeiro ponto, ok? Fala em assistência ao parto e puerpério. Fala em nascimento seguro e atenção à criança até 24 meses, que por sinal é o objeto do nosso item, tá? E ele fala também de, ele fala de transporte, e fala de regulação, beleza? Então são, vamos dizer assim, são os pontos lá, os componentes, os 4 componentes da política da Rede Cegonha, tá? Então é atenção ao pré-natal, atenção ao parto, ao puerpério, né? A questão do nascimento seguro e atenção à criança até 24 meses, então ele faz essa, apesar de a gente ter uma política da criança que é a Política Nacional, a PNASC, né? Ela fala de atenção à criança até 10 anos, mas aqui a gente tem a Rede Cegonha reforçando os 2 primeiros anos de vida, tá? Por isso que ele coloca uma atenção especial à criança até 24 meses, e ele fala na questão do transporte e da regulação, que é aquela coisa que a gestante não é para peregrinar, que eu tenho que ter uma garantia de vaga para essa gestante quando ela chega no serviço para parir, que eu já tenho que fazer uma vinculação prévia com ela, desde o momento do início do pré-natal, tá? Então esses são os pontos, né? Vamos dizer assim, os componentes da Rede Cegonha, tá? E só com essa informação a gente já responde o item. Por quê? Porque ele fala que inclui na estratégia a atenção à criança de até 24 meses. Então o item está correto. Então tá bem simples, beleza? Bem, vamos para o próximo. Aí ele vai falar em classificação de risco. E nós vamos ver que tem muitas questões falando sobre isso, tem vários itens. Então eu quero aproveitar, se você não conhece, para eu te apresentar, por isso é que eu mudei a tela, tá? Então você pode procurar lá no Google, né? Você pode colocar lá no Google, você vai achar isso aqui, ó. Manual de Acolhimento e Classificação de Risco em Obstetrícia, beleza? Então é desse documento que a gente de fato está considerando agora, tá? E aí esse documento, vocês vão, se tiverem a oportunidade de dar uma olhada, ele vai falar, tá? De várias coisas, né? Por exemplo, de como é esse acolhimento e classificação, do passo a passo para implementação desse acolhimento, das atribuições de cada um da equipe, dos protocolos, dos indicadores, e no final do documento, que depois eu vou apresentar para vocês, aqui ele ficou bem grandão. Será que a gente tem como reduzir? Tem, né? Vou reduzir aqui para a gente observar a página inteira. Então ele tem aqui, ó, ele tem os manuais ou os chamados fluxogramas de acordo com o sinal, de acordo com o que a paciente chega para a gente no serviço apresentando. Então, por exemplo, ela chega para mim dizendo que está com dor abdominal, dor lombar, está tendo contração. Então, a partir, né, dessa queixa, eu vou saber se ela é uma paciente que tem que ser, né, vermelho, classificada em vermelho, tá, como vermelho, que é um atendimento imediato, se ela é uma paciente laranja, se ela é uma paciente amarelo, ou se ela é uma paciente verde dentro da classificação, tá? E aí, olha só, a gente sabe
que nessa classificação, depois vocês podem, né, pegar lá olhar lá na internet. Então, olha só, pacientes que são classificadas como vermelhas, elas precisam ter um atendimento. Aqui não tem como riscar, né, Henrique? Não tem jeito. Tem não, porque está no documento de PDF, tá, gente? Mas assim, ó, pacientes que são classificadas como vermelhas, elas precisam de atendimento imediato, atendimento médico imediato, certo? Pacientes que são classificadas como laranja, elas têm que ter um atendimento em até 15 minutos. Ele fala atendimento médico, mas depois ele coloca que é, né, no consultório médico ou do enfermeiro obstetra, da enfermeira obstétrica, tá? A classificação amarela em obstetrícia é até 30 minutos. A classificação verde em obstetrícia é até 2 horas. Perceberam? Então, a gente tem um pouco de diferença quando a gente fala de classificação de risco específico para obstetrícia. É por essa razão que o Ministério da Saúde desenvolveu esse manual em 2014, tá? Um manual de acolhimento e classificação de risco em obstetrícia. Isso está dentro da estratégia também da Rede Cegonha, da portaria da Rede Cegonha, que é uma portaria de 2011, tá bom? Bem, vamos nas questões, e à medida que as questões forem aparecendo e pedindo para a gente dar uma olhada no manual, eu volto aqui com vocês para a gente olhar o manual e discutir melhor as questões, beleza? Então vamos lá, vou voltar lá. Vamos lá. A classificação de risco realizada no acolhimento em maternidades deve priorizar o atendimento burocrático, justo e eficaz por ordem de chegada. Todo mundo que lê essa questão já falou, peraí, priorizar o atendimento burocrático. Então isso já me deixa assim, tá ruim, questão feia, né? Aí justo e eficaz, beleza, justo e eficaz, beleza, né? Por ordem de chegada, será que eu vou, quando eu faço classificação de risco, é exatamente colocar uma ordem de chegada? Não, né, gente? Quando a gente faz classificação de risco, a gente vai avaliar o quê? A questão da gravidade, a questão da urgência do atendimento daquela paciente, ok? Então é exatamente para isso que existe classificação de risco, para que a gente possa atender primeiro aqueles pacientes que são urgentes, né? Por quê? Porque por lei, grávida é prioridade. Então observa, por exemplo, se eu tiver numa maternidade, no centro obstétrico, se eu for colocar como prioridade a grávida, uai, mas ali todas são grávidas, provavelmente, né? Ou grande maioria, não sei quando é um atendimento de ginecologia que acaba caindo no pronto-socorro, mas teoricamente é todo mundo prioridade. Então como é que eu vou estabelecer uma prioridade, uma classificação de risco entre prioridades legais? Então eu preciso avaliar as urgências. E assim são as classificações de risco também nas outras áreas. Então, de fato, esse item está bem simples, esse item está erradíssimo, tá? Eu acho que esse não tem dúvida. Bem, vamos lá. Uma recomendação para o acolhimento da usuária e de seus familiares na porta de entrada de um hospital geral dotado de maternidade é que se construa um fluxo de entrada dirigido especificamente para a maternidade. Então esse item também está bem fácil, né, gente? Claro que eu tenho que ter, por isso que o Ministério constrói um manual específico de classificação de risco para grávida, né? Então não é igual a queixa da grávida, é diferente. Por exemplo, uma mulher, por exemplo, que chega com queixa urinária, que chega com infecção urinária, ela pode de fato ter muita cólica, dor abdominal, e ela pode evoluir, por exemplo, um trabalho de parto prematuro. Então, a infecção urinária, por exemplo, numa grávida, a gravidade dela é diferente de uma infecção urinária para uma outra paciente, vamos pensar numa paciente também de sexo feminino, que não está grávida, certo? Então, é claro que existe essa recomendação, quando eu falo em acolhimento de usuário e familiares, quando o hospital geral tem maternidade, é que a gente tem um fluxo, né, especificamente dirigido para gestantes, para a maternidade. Então esse item está correto, item simples, está bem fácil, mas vamos adiante. Olha lá, ainda falando do acolhimento, né? Entre as atribuições dos profissionais envolvidos no acolhimento e na classificação de risco em obstetrícia, é considerada atribuição específica do enfermeiro o preenchimento da ficha de notificação de violência
nos casos em que houver suspeita ou confirmação, de acordo com o protocolo específico. Olha só, ele está falando, a gente sabe que quando eu tenho violência, notificação de violência, isso aqui não é, de fato, uma atribuição específica do enfermeiro. Nós sabemos que notificação de violência é atribuição do profissional da saúde, tá? Então não é específica do enfermeiro, não é. Na verdade é do profissional de saúde como um todo. Inclusive a gente pode responder, né, administrativamente, criminalmente, caso a gente não faça essa notificação. É algo obrigatório, é algo compulsório. Por isso que chama, né, ficha de notificação, é uma notificação compulsória. Dentre os eventos que nós temos de notificação compulsória, a violência está dentro dessa ficha. Então a gente realmente precisa notificar. Beleza? Então aqui quando ele fala que é uma atribuição específica do enfermeiro, o item está errado. Ok? Então também está simples. Vamos lá. Vê que o CESP ele é assim, né? Ele faz umas questões mais um pouco de raciocínio, que vai exigir você pensar na fisiologia, na anatomia, vai exigir de você um conhecimento mais aprofundado, mas ele faz também alguns itens que são simples, quando você bate o olho, você lê, você já sabe qual que é a resposta da questão, tá bom? Então, é assim que funciona. Aí aqui ele fugiu um pouquinho, daqui a um pouco a gente vai voltar, porque ele vai ter outras questões aqui de classificação, tá bom? Vamos lá. A respeito da epidemiologia no contexto da obstetrícia, julgue o item. Então ele fala assim: a principal causa de anemia na gravidez é derivada da deficiência de ferro. Bem, a gente sabe que na gravidez existe toda uma alteração cardiovascular, né? Dentre essa alteração cardiovascular, a gente de fato sabe que vai acontecer o quê? O que a gente chama de uma hipervolemia, não é isso? Então vai ter um aumento da volemia, e esse aumento da volemia, ele vai se dar principalmente o quê? Pelo aumento do plasma sanguíneo, que não vai ser acompanhado pela formação de células, né? Dos elementos figurados do sangue, tá? Isso vai causar o quê? Uma hemodiluição. E essa hemodiluição, eu tenho mais sangue, mas tenho menos hemácias, vamos dizer assim, tenho muito plasma. E o ferro está onde? Está exatamente na hemácia. E aí, quando eu tenho menos hemácias, se eu tenho menos hemácias, eu tenho, consequentemente a isso, uma menor quantidade de ferro. É por isso que, de fato, a gente recomenda, né, que todas as pacientes grávidas precisam fazer suplementação do ferro, independentemente do valor de hematócrito e hemoglobina. Então, todas as grávidas têm que suplementar ferro? Todas as grávidas precisam suplementar ferro. Por quê? Porque epidemiologicamente falando, quando a gente vai observar, de fato, tem muita grávida anêmica? Tem, por conta da própria gravidez em si, dessa hemodiluição. E essas anemias são ferroprivas? Em sua grande maioria? Também. Ok? Então, a principal causa da anemia na gravidez é derivada da deficiência de ferro? É. Que é consequência de quê? Da hemodiluição, né? Que acaba diminuindo, de fato, essa quantidade de ferro. Ok? E outra coisa, existe uma depleção do ferro na gravidez. Por quê? Porque o bebê pega ferro para ele também fazer a parte de quê? De formação da eritropoiese do bebê, né? Da formação de células sanguíneas dele. Além disso, a gente tem uma perda de sangue, a gente tem um sequestro de sangue para a unidade fetoplacentária. Mais especificamente lá na placenta vai ter muito sangue. Então, de fato, se tem muito sangue, pegou ali o sangue ferro, né? Então a paciente vai, de fato, desenvolver uma anemia decorrente aí da deficiência do ferro. Então chama anemia ferropriva. Então esse item está correto? Tranquilo, né?
Bem, ainda falando da epidemiologia na obstetrícia, olha que interessante o item. Os acidentes vasculares cerebrais são mais raros em mulheres no período pós-parto. Opa, peraí. Os AVCs, né, ou AVS, como chama hoje, são mais raros no pós-parto. Então, olha só, quando a gente fala de pós-parto, quando a gente vai examinar a paciente, uma das coisas que a gente precisa sempre estar atento são os sinais de TVP. Então a gente sempre vai avaliar na paciente, lá nas pernocas dela, né, lá nos membros inferiores, né, a gente vai fazer lá os sinais de bandeira, sinal de Bancroft, sinal de Romans, né, exatamente para avaliar a questão dos sinais de TVP, de trombose venosa profunda, que por sinal pode ser causa de quê? De um evento tromboembólico e pode de fato, né, desencadear um AVC. Então eu falar que os acidentes vasculares cerebrais são mais raros em mulheres no período do pós-parto, tá errado, concorda? Por quê? Porque se eu fico investigando o tempo inteiro sinais de eventos tromboembólicos, sinais de TVP, faz parte do meu exame físico da puérpera, ficar avaliando lá como é que ela tá, a panturrilha, se sente dor na hora que eu faço lá a expressão do pé, na hora que eu aperto a panturrilha, ver se tem um empastamento, ok? Então tudo isso é o quê? É uma preocupação que a gente tem. Por quê? Porque nós sabemos que no puerpério, tanto na gravidez como no puerpério, existe o quê? Existe um aumento dos eventos tromboembólicos. No puerpério, mais do que na gravidez, especificamente, por quê? Porque na gravidez eu tenho a progesterona em alta. E a progesterona em alta, ela faz uma vasodilatação. Então, diminui um pouquinho esse risco. Só que eu tenho o quê? Muito fator de coagulação nessa paciente. Eu tenho menos plaqueta, mas eu tenho muito fator de coagulação. Há uma elevação do fator de coagulação na grávida. Isso é uma das coisas, né, que a gente tem de alteração, né, que a gente vai falar de alteração hematológica dessas pacientes, tá? Então, aumento do fator de coagulação. E aí na gravidez eu tenho a progesterona, que dá uma dilatada no vaso, que dá uma, vamos dizer assim, uma amenizada, mas existe um risco aumentado, porque o fator de coagulação está aumentado. No puerpério, progesterona, tchau, né? Por quê? Porque acabou a gravidez, cai a progesterona na hora que tira a placenta, que é a grande produtora de progesterona na gravidez, tirou a placenta, então eu não vou ter mais raramente ocorrendo, eu vou ter mais frequentemente ocorrendo os eventos tromboembólicos, que podem de fato culminar num AVC, beleza? Então, esse item está errado, porque ele fala em mais raros, e na verdade são mais frequentes, ok? Então, fechamos mais um item. E aí, ele vai novamente agora falar dos protocolos de avaliação clínica e enfermagem obstétrica. Então, nós vamos ter que novamente ir lá para o manual de classificação de risco em obstetrícia para poder avaliar isso, tá? Então, ele fala assim nesse item: a primeira etapa da classificação de risco consiste em verificar a ventilação e a respiração. E aí, o que você acha? Será que isso está certo ou isso está errado? Vou te contar agora não. Vai ser só no próximo vídeo, beleza? Então, vamos tomar uma água e a gente volta. Eu vou mostrar para você lá no manual onde você vai achar essa resposta, tá certo? Então, até já, eu vou te aguardar.
Então, vamos lá, voltando à nossa questão, né? Então, aqui ela fala da classificação de risco e ela pergunta o quê? Se a primeira etapa da classificação de risco consiste em verificar a ventilação e a respiração. Aí, olha só, se você for lá no manual, ele vai ser bem específico com relação à ordem dessa avaliação na classificação de risco. Aqui ele está falando das atribuições, não é bem isso que está se referindo, mas aqui nós temos, ó, chave de decisão dos fluxogramas, tá? Então, aqui ele fala que os protocolos de classificação de risco, eles utilizam algumas categorias de sistematização. Então, aqui tem a ordem exatamente para a gente poder, né, saber o que vai avaliar primeiro ou não, que é a partir daí que os fluxogramas são construídos. Então, olha só, a primeira coisa que ele fala é o quê? Alteração do nível de consciência e estado mental. Então, a primeira coisa que a gente vai avaliar vai ser a alteração do nível de consciência e estado mental da paciente. Depois ele fala em avaliar respiração e ventilação, depois avaliar circulação, depois a dor, através das escalas de dor, né? Sinais e sintomas, ok? E os fatores de risco, que geralmente são fatores agravantes, tá? Então, quando a gente avalia nível de consciência, por exemplo, paciente que está com nível de consciência rebaixado, está com estado mental, né, alterado, a gente vai classificá-la como vermelho ou laranja. Por quê? Porque são pacientes que têm risco de via aérea desprotegida, com risco que? De aspiração pulmonar. Depois eu vou avaliar a via aérea, a respiração, a circulação, a hemorragia. E aí ele traz outros parâmetros para a gente poder fazer avaliações baseado nos sinais vitais, né? Então ele considera aqui a questão da pressão, que é um fator de risco importante para a grávida, a questão da glicemia, ele propõe uma escala de dor, e dentro dessa escala de dor, ele fala 0 quando a paciente não tem dor e 10 quando ela está com nível máximo, tá? Então ele até fala assim, ó, se não tem dor, é 0. Se a dor for moderada, a gente usa de 4 a 6 como referência. Se a dor for intensa, é entre 7 a 10. E aí ele propõe os vários fluxogramas que depois eu vou voltar aqui com vocês para a gente avaliar mais alguns itens, tá bom? Então olha só, com base no que eu acabei de falar agora, e vocês viram aqui no fluxograma, esse item então ele está correto ou não? Não, né? Porque ele fala que a primeira etapa de classificação de risco é ventilação e respiração? Não. A primeira etapa vai ser o quê? Vai ser alteração de nível de consciência, né? Então, estado mental da paciente. Beleza? Então, esse item está errado. Certo? Vamos adiante. Olha lá. A classificação de risco das pacientes imunodeprimidas. Esse é um item que eu acho difícil. Somente será elevada se elas estiverem em trabalho de parto? Então, olha só, quando eu falo de paciente imunodeprimida, eu penso geralmente em paciente HIV positiva. Na maioria das vezes, é uma paciente que tem algum problema autoimune, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas o mais comum, de fato, são as pacientes HIVs positivas. Eu falo que a classificação de risco dela, somente, fique muito atento nesta palavrinha. Essas palavrinhas, elas costumam definir o item pra gente, se a gente tiver atenção nelas, tá? Será elevado, ou seja, vai aumentar essa classificação de risco quando ela está em trabalho de parto? Bem, de fato, uma paciente que é HIV positiva, que está em trabalho de parto, isso vai aumentar a minha classificação dela, vai fazer com que, de repente, ela saia de uma classificação amarela e vá para uma classificação, por exemplo, laranja? Com certeza. Sabe por quê? Porque é uma paciente que é, por exemplo, HIV positiva, né, e que está em trabalho de parto, eu tenho que fazer a profilaxia intraparto dela. Eu tenho que fazer o coquetel, né, venoso. Então, eu tenho um período para fazer, que seria o quê? No mínimo de 2 horas. Então, quanto antes eu conseguir atender essa paciente e já iniciar o protocolo de profilaxia, mais eu vou garantir, né, um menor risco de contágio desse bebê. Então, de fato, uma paciente que está imunodeprimida, se está em trabalho de parto, eleva o risco dela? Eleva.
Mas ele fala, somente será elevada se ela tiver em trabalho de parto? Será que a única condição que faz com que ela se torne um risco mais elevado na classificação de risco é o trabalho de parto? Não, né? Por exemplo, se ela for uma bolsa rota, perdeu líquido, tá realmente bolsa rota franca, será que isso não aumenta o risco? Aumenta, né? Por quê? Porque a gente sabe que paciente HIV positiva, a gente vai tentar o quê? Romper essa bolsa ou não romper, né? Tentar prolongar esse tempo de bolsa íntegra da paciente o máximo que eu puder. Por quê? Porque quando eu rompo bolsa, eu exponho o bebê às secreções, aos fluidos vaginais, ao sangue, que é um fator de risco para aumentar o contágio do bebê. Então, olha só, vou mostrar aqui para vocês uns fluxogramas para a gente poder entender. Ó. Quer ver? Eu vou pegar um aqui qualquer, por exemplo. Você observa que quando a gente fala em paciente imunodeprimida, que ele dá o exemplo do HIV, a grande maioria das vezes ela vai estar no amarelo. Mas aí, por exemplo, se é uma contração uterina, por exemplo, o paciente está em trabalho de parto, ó como é que ela já subiu para o laranja. Portadora de HIV em trabalho de parto, qualquer frequência ou dor. Então ela deixa de ser um amarelo na classificação e passa a ser um laranja. Então vê que isso realmente eleva. Mas lá no item está falando que é somente isso que eleva, tá? E aí, por exemplo, se eu pegar, vamos ver se eu acho aqui quando a paciente tem perdas. Perda de líquido via vaginal. Olha aqui, esse fluxograma aqui da classificação. Aqui, portadora de HIV, subiu para laranja também. Ela deixou de ser amarelo e passou a ser laranja. Então, o trabalho de parto é a única condição que eleva a classificação de risco de uma paciente como essa? Não, tá? Existem outras condições que podem elevar essa classificação de risco. Então, essa palavrinha somente, ela vai deixar o item errado, ok? Então, veja que são questões, né, que você precisa conhecer um pouquinho dessa classificação de risco, tá? Que isso, por sinal, é uma das propostas lá do Humaniza SUS, né? Então, quando ele fala do Humaniza SUS, ele fala da questão da classificação de risco bastante, né? Bem, vítima de violência física e sexual com dor abdominal ou perda de líquido ou sangue via vaginal, se não apresentar condições que classifique como vermelho, ela será classificada como laranja? Bem, primeiro, a vítima de violência física e sexual, de um modo geral, ela tem uma classificação amarela, tá? Então, só a questão que é só, a gente fala só assim, mas que é grave, né, gente? Mas assim, é amarelo, beleza? E a gente sabe que o amarelo ele vai ter um atendimento relativamente rápido, né? Que é um atendimento em meia hora, para ser feito em meia hora. Então, isso não vai interferir, por exemplo, nos protocolos para eu poder fazer a profilaxia de transmissão de doenças, por exemplo, ou de gravidez, né? Que é o que geralmente a gente faz, beleza? Que é super importante. Então, olha só, vamos aqui no protocolo. Então, olha só, vítima de violência física e sexual é amarelo. Se você olhar outros fluxogramas que tenham essa, que eu não sei exatamente quais aqui, de cor, você vai ver que sempre vai estar no amarelo, tá? Aí ele fala lá no item, o que ele fala assim pra gente? Ele fala com dor abdominal ou perda de líquido ou sangue via vaginal. Se ela não entrar nas condições vermelho, ela vai ser laranja? Então, olha só, vamos lá. É uma paciente que, além de ser vítima de violência, ela tem dor abdominal, perda de líquido ou sangue. Então, legal. Então, vamos lá. Vamos no fluxograma de perda de líquido, que eu acho que eu estava nele agora há pouco aqui com vocês. Aqui, ó. O que coloca ela como vermelho? Um trabalho de parto em período expulsivo ou uma exteriorização de partes fetais. Se é dor, trabalho de parto, perda de mecônio, que é esse líquido esverdeado, a pressão, é laranja.
Então, de fato, uma paciente, vítima de violência, ela é amarelo, mas pelo fato dela estar tendo perda de líquido, então a gente vai avaliar outras situações. Então, ela só seria vermelho se ela tivesse em trabalho de parto período expulsivo ou exteriorizando perda fetal. Fora isso, como ela não está classificado como vermelho, ela cai para o quê? Ela vai cair para laranja, certo? Então, se ela não apresentar condições que classificam como vermelho, ela será classificada como laranja? Não, na verdade ela não é classificada como laranja. Se ela for só uma vítima de violência física e sexual, com dor, perda de líquido ou sangue, a gente, na verdade, ela não é laranja, ela ainda é uma paciente de amarelo. Porque para ela ser laranja, ela vai ser o quê? Ela vai ter que estar em trabalho de parto, ela vai ter que estar naquelas condições aqui para ser laranja, ó, que a gente acabou de ver. Olha lá. Ela vai ter que ter uma dor de 8 ou mais, ela vai ter que ter um trabalho de parto, contração a cada 2 minutos, a perda de líquido esverdeado, vai ter que estar com a pressão elevada, ou sinais de eminência de eclâmpsia, ou ser portadora de HIV. Então, só o fato de perda de líquido em grande quantidade, vítima de violência, ela é amarelo. Então, ela não é laranja por conta dessas outras condições e por conta dela ser vítima de violência. Então, essa talvez seja a questão mais específica, né? Que a gente realmente tem que conhecer o fluxograma especificamente para poder responder. Realmente não é uma questão fácil, né? Bem, o protocolo de avaliação clínica que se refira exclusivamente à parada ou redução de movimentos fetais não inclui condições que elevam a classificação da paciente ao nível vermelho. Então, parada ou redução de movimentos fetais. Então, vamos achar esse protocolo. A gente tem ele aqui, o fluxograma, para especificamente dele. Deixa eu ver onde é que ele está. Qual que é ele? Desmaio, tá vendo? Desmaio, dor abdominal, dor de cabeça, falta de ar, febre, náuseas e vômitos, perda de líquido vaginal, perda de sangue, queixa urinária, parada ou redução de movimentos fetais. Vê que ele é um fluxograma que, de fato, não tem vermelho nele. Então, ele já é laranja, o máximo dele é o laranja, né? O fato de parar o movimento fetal, tipo, o bebê pode ser que ele tenha morrido? Pode ser que ele tenha morrido, tá, beleza. Mas isso vai alterar o curso das coisas? Não. Né? Então, eu vou ter que auscultar o BCF para ver a condição de saúde, da condição de vitalidade desse bebê. Mas olha só, relato de ausência de movimento fetal por mais de 12 horas em gestação acima de 26 é amarelo. Então, vamos ver o que ele fala, o item. O item diz assim para a gente, o protocolo de avaliação clínica que se refira exclusivamente à parada ou redução de movimentos fetais não inclui condição que eleva a classificação da paciente ao nível vermelho. Está correto, porque a gente viu que nesse protocolo, especificamente, não tem vermelho. O máximo que ele chega é o quê? É o laranja. Esse também é o item que você precisaria conhecer o protocolo, tá? Bem específico, bem pontual também, né? Eu posso, vamos dizer, classificar esse item como item de nível de dificuldade difícil, porque você precisaria conhecer esses protocolos de classificação em obstetrícia, tá? Então, esses dois últimos realmente eles são bem pontuais, bem específicos. Por isso que eu trouxe aqui o protocolo para vocês. Vocês acessem lá no Google, coloca lá classificação de risco em obstetrícia, manual que vocês vão achar e deem uma olhada, porque vale a pena. Vamos ver. Olha lá. Esse aqui volta na colestase, tá? Então, os exames de imagem que podem contribuir para o diagnóstico de colestase obstétrica incluem a ultrassonografia do fígado e da árvore biliar. O que nós vimos? Nós vimos que, né, de fato, assim, o que pode acontecer? Geralmente é um fator obstrutivo, né? É um fator obstrutivo que leva a esse acúmulo da bile, que faz com que essa bile não consiga sair
lá do fígado, vir para a vesícula e ser excretado lá no duodeno, tá? Então, os exames de imagem que podem, olha a palavra podem aí para nós, né? Para a gente poder, para dar uma facilitada no nosso item, tá? Que pode contribuir para o diagnóstico da colestase. Pode ser uma ultrassom de fígado, de árvore biliar? Pode. Por quê? Olha só, o que a gente sabe que a bile faz? A bile tem sais. E com sais biliares, eu posso ter depósito desses sais biliares. E aí eu posso ter obstrução. Por isso é que eu vou olhar se de repente não é uma paciente que está ali com a pedra na vesícula, né? Que seja isso que está fazendo obstrução do canal biliar, né? Então pode ser simplesmente hormonal? Pode, igual a gente falou. Mas eu não posso descartar a possibilidade, por exemplo, de ser uma colestase obstrutiva. Por quê? Porque o acúmulo da bile, tanto no fígado quanto principalmente na vesícula, leva a uma deposição dos sais biliares e isso pode fazer os cálculos, né? Os cálculos biliares, que são, né, fatores obstrutivos de fato para o colédoco e, consequentemente, essa bile não vai conseguir ser excretada e chegar no duodeno e vai ficar lá acumulada no fígado, beleza? Então, esse item está correto, né? De fato, o exame pode, né, contribuir, sim, sim. Bem, e aí, vamos à próxima. Olha lá. Essa aqui é bem interessante, né? Ele fala assim: entre os métodos mais confiáveis para confirmar tendência de parto prematuro está o teste de fibronectina fetal. Uma outra questão também que você tem que ter um conhecimento um pouco mais aprofundado, né? Por quê? O que é essa fibronectina fetal? De fato, essa fibronectina em bebês, né, geralmente prematuros, ela costuma, acabei passando, ela costuma o quê? Tá aumentada, tá? Então, um dos exames que a gente pode fazer, né, de sangue, né, para avaliar, a gente não vai pedir esse exame de rotina para todas as pacientes, certo? Então, esse exame ele só vai ser pedido naquelas pacientes que têm histórico de ameaça de trabalho de parto prematuro, que tem algum fator de risco para ameaça de trabalho de parto prematuro, e você há de convir que esse exame não é um exame de fácil acesso, né, que o SUS vai fornecer para essas pacientes de uma maneira fácil. Então, quem vai ter acesso a esse exame vai ser aquelas pacientes geralmente particulares, que têm acesso a plano de saúde, tá? Então, de fato, ele é um exame diagnóstico laboratorial que me ajuda a confirmar aí essa tendência de parto prematuro, tá? Chama-se teste de fibronectina fetal, ok? Então, tá correto o item. E olha esse. Exame de novo. Os teores de ureia e creatinina na urina da gestante costumam apresentar-se elevados durante a gravidez normal. Olha só, será? Não, porque olha só. Porque se eu tenho mais volume sanguíneo, a gente tem que pensar um pouquinho na fisiologia. Se eu tenho mais volume sanguíneo, eu vou ter mais filtrado glomerular, certo? Então, o aumento da volemia, vamos dizer assim, vai transcorrer no aumento do filtrado glomerular. E esse aumento do filtrado glomerular, ele vai acabar fazendo o quê? Fazendo uma queda nos valores de ureia e creatinina. Porque se eu tenho mais filtrado, está mais líquido, né? Então, consequentemente, o quê? Eu vou ter mais diluída. Essa urina vai estar mais diluída. Então, vai estar reduzido a ureia e a creatinina, tá? E ele está dizendo, aí sim, ele está falando que é uma gestação normal. É claro que se for uma grávida, por exemplo, que está fazendo uma síndrome hipertensiva, por exemplo, ele vai estar alterado, né? Então, uma das coisas que a gente avalia nos exames de rotina para poder avaliar síndromes hipertensivas na gestação é exatamente o que? A função renal. E aí sim eu tenho uma elevação de ureia e de creatinina nas pacientes que estão fazendo um quadro de síndrome hipertensiva na gestação. Mas se é uma gravidez normal,
esses índices de ureia e creatinina, eles costumam o quê? Cair e não subir, beleza? Então, esse item está o quê? Errado, né? Porque eles não vão estar elevados, eles vão estar diminuídos, tá? Bem, agora ele fala de métodos farmacológicos de alívio da dor, nesses nossos últimos itens. Olha só, que a gente tem os métodos não farmacológicos, né, que seriam as massagens, o uso da bola suíça, o banho morno, mas a gente sabe que existe, é direito da paciente, é claro que infelizmente isso no SUS, né, não é acessível para todas as pacientes, a gente acaba não fazendo, mas é direito da paciente fazer um método farmacológico, fazer o que a gente chama de uma analgesia do parto, tá? Então ela tem dor, ela tem direito à analgesia. E aí julgue os itens no que tange a dor e a analgesia no parto. Bem, aí aqui nós vamos ter que associar com os nossos conhecimentos de cirúrgica, né? Quando a gente vê tipo de anestesia, de anestesia, que é o que vai fazer a analgesia, a gente tem o quê? Tem a epidural, tem a RAC, tem a sedação, tem a bloqueio de plexos. E na grávida, a gente faz geralmente o quê? A gente faz ou a RAC ou a peridural, né? Ou epidural, beleza? Então, vamos lá. O que ele fala aqui? Uma das vantagens da analgesia epidural é a possibilidade de contribuir para a redução de catecolaminas maternas, algo que pode ser positivo para o feto. Tá, vamos lá. O que estaria aumentando essa secreção de catecolamina materna? O que faz essa secreção de catecolamina? O que faz aqui é o quê? É o estresse, é principalmente a dor. Então, se eu faço uma analgesia na paciente, o que eu estou eliminando dela? A dor. Então, se eu consigo eliminar a dor, eu reduzo a secreção de catecolamina? Reduzo, né? Então, é causa e consequência. Algo que pode ser positivo para o feto, mais uma vez a palavra pode, que eu sempre chamo a atenção de vocês. Pode ser positivo para o feto? Pode. Menos dor, menos estresse materno, mais ela consegue respirar, mais ela consegue ficar tranquila ao longo do trabalho de parto. Isso sim pode ser benéfico para o bebê, tá? Às vezes acontece assim de numa analgesia, né, dependendo como ela é feita, ela pode perder a contração, a percepção da contração do trabalho de parto, mas a finalidade da analgesia, principalmente quando ela é feita epidural, é só a eliminação da dor. Ela continua tendo a percepção da contração, assim como a RAC também faz isso, tá? Mas é comum, pode acontecer, né? Por exemplo, principalmente na RAC, dela perder o puxo, perder, né, essa percepção da contração, tá? Mas aqui o item não está falando nada disso, está falando de redução de catecolamina, que seria em função do cortisol, do estresse, da dor. E aí, se eu faço analgesia, eu tiro a dor. Tirando a dor, beleza. Ela respira melhor, ela fica mais tranquila, ela consegue colaborar mais com o trabalho de parto, o que é, de fato, bastante positivo para o feto, tá? Então, tá correto. Uma questão também que exige um pouquinho de fisiologia, né? De você saber o que é catecolamina, né? Um dos mecanismos que libera essa catecolamina, de fato, é a dor, é estresse, né? Por isso que, por exemplo, no trabalho de parto prematuro, a gente tem liberação de catecolaminas, né? Por isso que a paciente tem contração uterina, beleza? Então, as catecolaminas, elas podem, né, levar essas contrações prematuras do útero. Consideradas técnicas anestésicas para cirurgia cesariana. A raquidiana ou espinhal é tecnicamente mais complexa
ou difícil de realizar, que é a epidural ou peridural. Então aí é cirúrgica pura, né? A gente sabe qual que é a diferença de uma anestesia para outra, basicamente. A raquidiana, né, ou espinhal, ela vai o quê? Ela vai lá no espaço da aracnoide, que é onde o quê? É aonde corre o líquido céfalo-raquidiano. Então, aonde está correndo o líquor, né, que a gente chama, é exatamente ali o local onde vai ser feita a analgesia, certo? O anestésico, né, a droga, ela vai ser injetada ali no líquor. Então, o anestesista, quando ele vai fazer, por exemplo, uma RAC, ele insere ali o catéter e aí ele sabe que realmente está no espaço correto. Por quê? Porque há um refluxo do líquor. Então ele sabe que está no local exatamente por conta desse refluxo. Então, tecnicamente falando, é mais fácil do que fazer uma epidural, por exemplo. Porque a epidural, ela vai o quê? Ela vai ali aonde o quê? Ela vai entre, né? Ela vai ali no espaço epidural, próximo da dura mater. Então ela vai entre especificamente o osso e a dura mater. Enquanto a gente tem a dura mater e depois o espaço aracnoide. Então, para fazer uma RAC, ela tem que atravessar a dura mater. E aí chega no líquor, que aí o anestesiologista ele sabe que está no espaço porque tem um refluxo do líquor. Na epidural não. Na epidural ele tem que achar o espaço certinho, que é entre o osso, vamos dizer assim, né? Entre o osso que eu falo, né? A estrutura da coluna vertebral e a dura mater, que é a primeira meninge, né? Vamos dizer assim, a meninge mais externa, beleza? Então, tecnicamente, a RAC é mais complexa ou mais difícil do que uma epi ou peridural? Não. Tecnicamente, a RAC ela é mais simples, né? Exatamente pelo fato de que o anestesista ele consegue visualizar que ele está direitinho no espaço porque existe o refluxo, né, do líquor, beleza? Então esse item está o quê? Errado, exatamente por esse fato, certo? Bem, e aqui então a gente encerra, né, a nossa live de hoje, nessa revisão de questões. Observem que hoje nós fizemos questões, né, com um nível de complexidade maior, né, mas você que está estudando há mais tempo para os concursos, né, você já está apto a desenvolver essas questões, né? Por isso que é importante a gente, porque nos certames a gente vai se deparar com as questões mais simples, mas que a gente vê que até o CESP coloca bastante questão simples, que a gente lê e já sabe a resposta de cara, mas, né, grande parte das questões, por exemplo, dessa banca, ela vem carregada de uma abordagem um pouco mais reflexiva, de a gente ter que fazer a associação entre conhecimentos, tá? Então é importante também que você esteja preparado para esse nível de questões. Tudo bem? Então a gente fica por aqui hoje e eu espero você na nossa próxima live. Até a próxima, galera. Obrigado.